Vasco 1-0 em cima do Botafogo. Esse que é um dos ditos rivais do Vasco no Rio de Janeiro e na liga principal, que é o campeonato, são os campeonatos aí principais da temporada do Vasco. O Vasco vai ter chance de se encontrar com o Botafogo outras vezes aí nessa temporada de 2025. Hoje o Vasco cumpriu a 11ª rodada do Campeonato Carioca contra esse time do Botafogo, que está todo remendado, todo costurado, com desfalques aí importante desde o início da pré-temporada. E o Vasco pegou esse Botafogo que está pensando no jogo contra o Racing, que na primeira etapa lá já tomou um atraso de 2-0. Então, foi um momento muito importante para o Vasco conseguir construir em cima desse adversário um placar vitorioso para a gente conseguir essa classificação para as semifinais desse campeonato carioca, essa Taça Guanabara. E aí a gente ficou no primeiro tempo com o Vasco tentando criar chances ali, mais do que no último clássico, né, que foi dominado no primeiro tempo pelo seu principal adversário, seu principal rival. O Vasco teve a primeira fase da Copa do Brasil no Espírito Santo, jogando com um time parecido com o time que jogou no primeiro tempo de hoje. E naquele dia lá, o Vasco deu sinais de que, mesmo contra um time pequeno, né, conseguiu criar mais, né, pelo meio ali com o Zucarelli e o Coutinho. Dessa vez o Vasco veio com esse time de novo, ali com o Zucarelli e o Coutinho pelo meio, mas construiu uma ou outra chance, conseguiu até manter uma certa posse de bola diante desse time do Botafogo. Não conseguiu ser assertivo com as principais jogadas que são os cruzamentos pelas pontas, com o nosso Lucas Piton, principalmente essas jogadas não tomaram proporções muito importantes, assim, ele não conseguiu colocar essa bola para os cabeceadores na área, principalmente o Verratti, mas lá pelo lado direito o PH conseguiu ser bastante agudo, conseguiu subir e apoiar o ataque, assim como em algumas fases ele conseguia ter chance de voltar e apoiar a defesa. Então a gente teve um PH jogando para cima na velocidade, se enrolou com algumas bolas assim de alguns lances lá na fase ofensiva, mas ele garantiu ali junto com o par de zaga e o Piton, né, determinada defesa ali diante das tentativas do Botafogo, que teve dificuldade de jogar, assim, o Botafogo não tá vivendo uma fase interessante. Os principais jogadores ali que foram escalados para jogar hoje não conseguiram criar o suficiente. Eles fizeram um jogo parecido com o jogo do Vasco, assim, no sentido de muito cruzamento vertical para o Igor Jesus, e pensar ali no erro defensivo do Vasco, ou jogadas na força, com Cuiabano ali pelo meio, e às vezes pelas pontas também, né? Tentativas de ganhar no corpo e na velocidade. O Vasco também tem esse recurso, algumas vezes funciona. Então, assim, conseguiu ser mais efetivo o Vasco e concluiu a gol, fez esse 1-0, essa vitóriazinha simples aí logo na primeira etapa. Conseguiu construir esse placar simples sobre o Botafogo e manteve até o final, até com uma certa dificuldade, que o Botafogo resolveu criar um pouquinho ali entre os 20, 35 minutos ali, deu uma oxigenada no time e conseguiu criar um pouquinho mais de chegadas ali para tentar concluir no gol do Vasco, e aí não foi possível, né? Então, assim, o Vasco conseguiu se defender do Botafogo, o jogo quase tomou um rumo ali meio complicado, assim, né? Com algum risco, mas foi isso, assim. Falando dos principais jogadores do Vasco, né? Pô, a gente viu o Paulinho sendo colocado ali no segundo tempo,
ali juntamente também com o Payet. E eles tiveram poucas chances de pegar na bola e tudo mais. Paulinho teve chance de entrar na área, de concluir e errou. Então a gente tem ali um Paulinho Paula com pouco ritmo ainda, tentando se encaixar bem dentro desse time do Carille e tentar entregar o que ele estava entregando na, na outra temporada, quando ele estava jogando bem. Quando ele voltou da lesão e começou a dar sinais de que ele jogaria bem, assim. Ele estava adquirindo um ritmo interessante, Paulinho Paulo. Não sei o que aconteceu com ele agora, que deu uma caída. E o Payet, né, tá tendo aí 15 minutos cada partida para entrar e tentar alguma coisa ali. Então, ele meio que manteve o ritmo que o Coutinho estava conseguindo impor, que não foi muito. Então, uma partida, assim, com uma proporção, assim, sei lá, média. Um clássico com os dois times, as suas equipes, né, meio remendadas, assim, pro lado do Vasco. O Vasco está em construção, tá com novos atacantes aí que vão ser apresentados ainda, o outro já foi, vão ser integrados à equipe para os treinamentos. De repente vai ter mais jogadores chegando aí. O Botafogo perdeu jogadores, vai ter jogadores chegando. Acho que não sei se tem técnico já. Então, assim, dois times em construção, diferente das condições do principal adversário aí, que é o Flamengo, que está dominando a ponta, né, da tabela do Carioca. E o Fluminense, que também tá em construção, mas já tem, assim, já deu amostras de que vai buscar o equilíbrio aí, vai buscar estar dentro, se colocar dentro do páreo, né? E vai competir tanto aí nessa pré-temporada de luxo quanto lá na principal temporada, que é o Campeonato Brasileiro e as Copas aí que tem para disputar. Então, nós acabamos de assistir uma partida que foi importante para o Vasco classificar para semifinais, assim como é importante, né, para estar ali entre os quatro, para não precisar da Taça Rio para se classificar para a Copa do Brasil 2026. Então foi importante esse 1-0 aí, embora teve ali pelo menos duas chances claras pela ponta direita, né, que saíram das pontas direitas ali as jogadas, para poder ampliar esse jogo, inclusive mexer no chaveamento, né, ali na tabela e pegar um jogo mais tranquilo com Volta Redonda. Não foi jogo tranquilo com Volta Redonda, né? O Vasco teve dificuldade de jogar com Volta Redonda. Fez muita raiva na gente, porque, pô, fui no jogo lá, cara, eu vi o que tava acontecendo. E eu tava ali pensando que o Vasco daria amostras claras, assim, amostras reais de que consegue crescer de produção, né? Esse time aí consegue ultrapassar esse teto, que foi um dos nossos dramas do ano passado. Então, assim, 1-0 contra esse time do Botafogo. Aí se classificou para a semi para jogar contra o Flamengo. Vai ter mais uma chance de disputar contra um dos principais times da temporada principal, né? Vai ter mais uma chance de quebrar essa invencibilidade do Flamengo diante do Vasco, de pelo menos 8 partidas sem conseguir obter um resultado positivo diante do seu arquirrival. O Vasco vai ter mais uma chance. Agora eles já sabem como tá do lado de lá, né? Agora eles tiveram a chance de jogar contra o Flamengo, então eles sabem como é que tá o sarrafo lá. Qual tá o patamar, né? O tal do patamar que se encontra o nosso arquirrival. De novo, né? Novamente. Então, vai ter mais uma chance aí de jogar contra o seu arquival e vamos embora ver o que esse time vai fazer, né? Daqui até lá. Vai ter uns diazinhos aí para poder produzir mais competências e o Carille vai ter mais tempinho aí para observar os jogadores que vão estar provavelmente em condições de serem relacionados, ao menos, que é o caso aí do Garré e do Nuno. E quem mais chegar aí entre esses dias aí pré-clássico dos milhões.
Beleza? E aí eu vou encerrar esse pós-jogo aqui de Vasco 1-0 sobre o nosso querido, glorioso Botafogo, é, com um nível assim pequeno de satisfação, porque eu acho que podia ter sido um placar mais interessante, não porque eu gostaria de fugir de uma semifinal com o Flamengo. Eu acho que é necessário o Vasco pegar desafios assim grandes, porque o Vasco vai ter a chance de dar amostras claríssimas, amostras fidedignas, amostras com muita, mas muito detalhe para a gente saber se esse time tem capacidade de construir, de ser mais produtivo, né? Então é isso. Eu acredito que a gente deva voltar com alguns shorts aqui e com algum outro vídeo falando dessas contratações efetivadas aí do Vasco da Gama. E desejo aí que você tenha um restinho de domingo legal, maneirinho. E eu espero que o Vasco nos traga um pouquinho mais de alegrias e felicidades para a gente aqui no Saudações Cruz Maltina ter um pouco mais de prazer e vontade de construir musicalidade. Que a música ela não pode nascer do nada ou só da tristeza ou da inglória. A música tem que nascer da glória, da felicidade, da satisfação absoluta, da satisfação de ver esse time jogar o jogo do futebol. E é isso. Então, para fechar, Flamengo lá com 23 pontos na ponta da tabela, Volta Redonda em segundo lugar com 20 pontos. Fechou ali o Fluminense ganhando do Bangu em terceiro lugar com 17 pontos, empatado com o Vasco em pontos, né, que também está com 17. Vasco em quarto lugar. Ali o saldo de gols foi determinante, né, para fazer esse tiratema aí e posicionar os 4 primeiros colocados ali dessa tabela do Campeonato Carioca 2025. Então, vamos a um Vasco e Flamengo para semifinais do Carioca. Então, até lá. Saudações Cruz Maltinas e até mais. Valeu!